Muito bem, pessoal. Nós conversamos, o nosso curso, em razão da necessidade da gente se incorporar aos outros cursos, né? A fisiologia, histologia, etc., nós acabamos optando por abordar a matéria de anatomia de forma sistêmica, né? Então, pelos sistemas, ou sistemática. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, e etc. Mas a gente sente falta de regionalizar isso, né? Falar sobre as regiões, falar sobre tórax, falar sobre abdômen, falar sobre pelve, né? Como regiões separadamente, e regiões onde esses vários sistemas estão integrados. Então, a gente colocou essa aula justamente para sistematizar isso, embora a gente sempre, mesmo durante a visão sistemática, a gente tente regionalizar algumas coisas, a gente achou melhor fazer essa última parte do curso regionalizando o máximo possível, tanto através dessa aula geral que eu vou dar agora aqui, quanto através das que se seguirão, que serão aulas de anatomia radiológica, né? Então, é a visão regional sempre. Então, nós vamos falar nessa aula agora sobre as cavidades do corpo, né? As cavidades do corpo e as suas subdivisões. Tá? Não nos interessa aqui ficar falando sobre a anatomia de nada que existe dentro do corpo. É isso que nós falamos nos sistemas. O que a gente quer agora é tentar mostrar como isso está alojado e como isso está dividido em compartimentos e como esses compartimentos se dividem dentro do corpo. Né? Então, quando nós olhamos um esqueleto, né, nós já visualizamos que ele tem um conjunto formado por membros, né, e acoplados ao esqueleto axial por cíngulos, tanto superiores quanto inferiores. E tem um conjunto que nós chamamos de esqueleto axial, né, que vai ser composto pelos ossos da cabeça, pela coluna vertebral, tórax. Nesse conjunto é que estão alojadas as cavidades do corpo. Então, nós vamos ter dentro da cabeça a cavidade craniana, né, dentro do tórax a cavidade torácica e abaixo do tórax, né, indo até a pelve, o que nós chamamos de cavidade abdominopélvica, né? Que nós subdividimos em cavidade abdominal maior e superior e uma cavidade pélvica menor e inferior. Então, se nós observarmos a parte torácica, né, dessa cavidade é totalmente cercada anterior, lateral e posteriormente por ossos. Então, ela é uma cavidade muito bem definida, com paredes bem definidas, paredes osteomusculares muito bem definidas, tanto anterior quanto posterior, quanto lateralmente. Se nós olharmos inferiormente, nós vamos observar que a cavidade abdominal ela é uma cavidade que é fechada por ossos apenas posteriormente, né? Posteriormente pela porção lombar da coluna vertebral. Lateral e anteriormente, você não tem nenhuma estrutura óssea conformando as paredes dessa cavidade. Né? Então, o que nós temos é um conjunto de musculatura, são músculos largos, chamados músculos largos do abdômen, que vão se dirigir de posterior, lateral para anteriormente e vão formar um intrincado de fibras musculares que, quando contraídas, dão um suporte a parietal muito parecido com o suporte ósseo em termos de resistência. Né? Então, a parede abdominal ela é óssea, bem central posteriormente, né? E dessa parte central posterior até a parte anterior, englobando as partes laterais, ela é toda formada por um conjunto muscular disposto de forma bastante inteligente e com as fibras bem intrincadas, de modo a formar uma rede que, quando contraída, fornece bastante resistência ao interior do abdômen. Mas a parte mais inferior dessa cavidade abdominopélvica, a cavidade pélvica, vai ter um conteúdo parietal ósseo bastante relevante e que faz uma proteção bem razoável, com algumas falhas laterais, mas faz uma proteção bem razoável do conteúdo da pelve, até porque os dois ossos ou
Os três ossos principais que formam essa cavidade são os ossos do quadril direito e esquerdo e o sacro, né? São ossos bastante resistentes. Então, nós vamos olhando aqui, ó. A parte inferior dessa cavidade ela é aberta e vai ser essa parte, sim, totalmente formada por uma estrutura muscular, né? É o chamado diafragma da pelve, que fecha, então, inferiormente essa cavidade. Quando nós observamos, então, uma figura como essa aqui, nós vemos que essas cavidades, tanto a cavidade torácica quanto a cavidade abdominopélvica, elas são repletas, né? Totalmente ocupadas por vísceras, as vísceras torácicas de uma forma bem mais compacta, ocupando bem mais espaço ali, percentual da cavidade, e uma cavidade abdominal, né, onde as vísceras não estão sob tanta pressão quanto aqui em cima, mas que também ocupam toda essa cavidade. Tá? E as estruturas do abdômen inferior, até pela nossa posição vertical, elas vão caminhar para dentro da parte final dessa cavidade abdominopélvica, da cavidade pélvica. A parte superior da pelve, né, a chamada pelve maior, está bem incorporada à cavidade abdominal, e a parte mais inferior da cavidade pélvica, chamada pelve menor, é uma, vamos dizer assim, uma região mais isolada, né? E vai ter principalmente vísceras urogenitais, somente na sua parte posterior, que ela vai ter a porção final do sistema digestório. Então, quando nós observamos uma peça cadavérica, né, e nós retiramos a parede anterior, tanto torácica quanto abdominal, a visão que nós temos é essa. Um tórax composto, uma cavidade torácica, né, ocupada basicamente pelos pulmões e pelas pleuras, ocupa a maior parte dessa cavidade. O restante ocupado, a maior parte, pelo coração, e algumas estruturas posteriormente ao coração e algumas estruturas anteriormente ao coração. Algumas um pouco superiores. Mas essas três vísceras, os dois pulmões e o coração, ocupam disparado o maior percentual dessa cavidade torácica. Uma estrutura muscular em formato aqui de, vamos dizer assim, de abajur, né, com duas cúpulas, uma cúpula direita e uma cúpula esquerda, separando essa cavidade torácica da cavidade inferior, que é a cavidade abdominal, né? Que nós aqui observamos apenas o fígado diretamente, como víscera dessa cavidade. Todo o restante nós não observamos, porque essa estrutura em formato de avental aqui, ó, que é uma prega peritoneal, que é o chamado aumento maior, ela cai aqui e cobre todas essas vísceras. Mas aqui, atrás desse avental, estão todas as demais vísceras, com exceção do fígado, né, que nós estamos vendo aqui, e outras que estão mais aqui embaixo também no diafragma. Ok? Então, o diafragma vai separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. E, como é uma estrutura que tem uma convexidade superior e uma concavidade inferior, as suas inserções elas são inferiores, né? Lateral, lá atrás, que nós não estamos vendo, e aqui na frente também, no externo. Então, ela é uma estrutura que é ancorada nessas inserções ósseas. Quando se contrai, essa cúpula aqui se desloca inferiormente. Ou seja, o grau de contração do diafragma vai determinar o tamanho, a expansão vertical da cavidade torácica e da cavidade abdominal. Se você está com as fibras musculares do diafragma contraídas, essa cúpula diafragmática desce, você aumenta o diâmetro longitudinal da cavidade torácica e diminui o da cavidade abdominal. Quando você relaxa as fibras musculares, essa cúpula diafragmática sobe, diminuindo o tamanho da cavidade torácica e aumentando o tamanho da cavidade abdominal. Ok? Então, essas diferenças é que vão determinar as diferenças de pressão no interior dessas cavidades, né? Sendo responsáveis principalmente pelo movimento respiratório, né?
Quando esse órgão desce, esse músculo desce, aumentando esse diâmetro longitudinal, a pressão aqui dentro diminui, uma vez que o continente aumentou, né? Então, com isso, você favorece a entrada de ar nos pulmões. Muito bem. Observando aqui, ó, dois cortes, né? Um de um adulto, um de uma criança, cortes sagitais, né? Cortes medianos. A gente observa, então, aqui, ó, a parede anterior do tórax, formada pelo externo, e a parede anterior do abdômen, formada por músculo, né? A parede posterior, tanto do tórax quanto do abdômen, formada pela coluna vertebral. Então, nós observamos aqui a cavidade abdominal entre a musculatura anterior do abdômen e a coluna vertebral posteriormente. E a cavidade torácica, entre o externo anteriormente e a coluna vertebral posteriormente. Tá? O diafragma, ó, nós observamos aqui, ó, separando a cavidade torácica da bem maior cavidade abdominal. Né? O fígado aqui, ó, logo abaixo do diafragma. Tá? É a víscera mais próxima do tórax. Aqui, ó, numa criança, a gente observa que o fígado tem uma dimensão muito maior proporcionalmente às outras vísceras abdominais, então proporcionalmente ele ocupa um espaço muito maior aqui na cavidade abdominal do que no adulto. Ok? Mas observamos aqui o coração, né? E aqui, ó, o diafragma, cobrindo aqui o fígado. A mesma coisa. Aqui, inferiormente, ó, nós observamos a cavidade pélvica. Tá vendo? Isso aqui é o sacro, ó, é o limite posterior da cavidade pélvica, com as estruturas aqui dentro. Então, a gente vê que não há uma separação entre a cavidade abdominal e a cavidade pélvica. Por isso que nós usamos também a denominação cavidade abdominopélvica. Retiradas as vísceras abdominais, nós observamos aqui, então, bem o papel do diafragma como um divisor, né? Separando a cavidade torácica da cavidade abdominal, mais inferiormente a cavidade pélvica, a cavidade abdominopélvica. Então, nós vemos aqui agora as inserções posteriores, né, do diafragma na coluna vertebral, aqui as inserções laterais nas costelas, né, e aqui a inserção mais anterior na parte que ficou aqui do externo, que não foi cortada. Ok? Tórax parcialmente esvaziado, né? Foram retirados os 2 pulmões e pleuras, só ficou aqui o coração. Então, nós observamos aqui cúpula diafragmática direita, cúpula diafragmática esquerda. Veja, as 2 cúpulas diafragmáticas não estão no mesmo nível, né? A cúpula diafragmática direita é mais alta por causa da presença do fígado aqui, e a cúpula diafragmática esquerda é mais baixa. Acho que aqui está um pouco exagerado. Talvez tenham empurrado um pouco mais essa cúpula direita, né? Talvez não, com certeza empurraram um pouco mais essa cúpula direita. Ou esse cadáver aqui, o pulmão tinha alguma patologia, né, que fez com que ele diminuísse a sua capacidade de se inflar, ele encolheu e aí então esse espaço foi preenchido pela cúpula diafragmática direita que subiu. Muito bem. Nesse esquema aqui, ó, nós observamos então essa divisão, a divisão das cavidades do corpo, né? Então, o diafragma aqui, ó, com a sua importante presença, se estendendo do externo até a coluna aqui, a sua inserção anterior, sua inserção posterior, né? Não estou mostrando aqui as laterais por causa do corte, mas nós temos então acima dele, ó, e até aqui essa linha que vai daqui da parte superior do manúbrio até a 7ª vértebra cervical, nós temos, então, os limites superior e inferior da cavidade torácica. Então, está aqui a cavidade torácica, né, representada aqui em roxo, sua abertura superior e o seu limite inferior, que é o diafragma. Aqui, mostrado nessa cor mais alaranjada aqui, nós temos, então, o que está limitado superiormente, agora pelo diafragma, né? Que é a cavidade abdominal. Separada por um plano imaginário aqui, ó, se estendendo da sínfise púbica até a 5ª vértebra lombar aqui, da cavidade pélvica, né? Então, vejam aqui, ó,
esse plano passando pela abertura superior, ele está separando a cavidade abdominal da cavidade pélvica. Isso aqui é um plano imaginário, isso não existe, essa linha. Então, na realidade, tudo isso aqui vai compor uma cavidade abdominopélvica. Ok? Relembrando, cavidade torácica com uma estrutura óssea sempre em volta dela, cavidade pélvica, ou parte pélvica da cavidade abdominopélvica, com osso também em torno dela protegendo, e a parte abdominal da cavidade abdominopélvica somente com uma proteção óssea posterior. Todo o restante é protegido por musculatura. Tá? Muito bem. E aqui inferiormente, ó, na pelve, em vermelho aqui, é o diafragma da pelve, né? É a estrutura que vai, a semelhança, vejam, aqui eu tenho um diafragma superior, né? Como limite superior da cavidade abdominopélvica, que tem uma convexidade superior e uma concavidade inferior. E aqui embaixo eu tenho um diafragma da pelve, que é o limite inferior da cavidade abdominopélvica, que tem uma convexidade inferior e uma concavidade superior. Esse espaçozinho aqui é um espaço que realmente existe entre as porções direita e esquerda desse diafragma, para que as estruturas que se exteriorizam passem ali, como uretra, vagina, né? E o canal anal. Muito bem. Vamos nos concentrar, então, um pouco na cavidade torácica agora, né? Então, a cavidade torácica, como nós conversamos, é um conjunto que vai ser formado por paredes ósseas, tanto anterior, quanto lateral, quanto posteriormente. Ela é uma estrutura que vai ter duas aberturas, uma abertura superior, através da qual ela vai se comunicar com o pescoço, e uma abertura inferior, através da qual ela vai se comunicar com o abdômen, né? A abertura inferior ela é fechada, na sua maior parte, pelo músculo diafragma, e o diafragma tem, no seu interior, algumas aberturas, né? Alguns hiatos, como o hiato aórtico, para a passagem da aorta, o hiato esofágico, para a passagem do esôfago, aqui no seu centro tendíneo, o forame da veia cava inferior e diversas outras passagens menores para passar em outras estruturas menores, né? Com isso, ele promove a comunicação das duas cavidades, das estruturas que perpassam, né, as duas cavidades. Então, essa é a abertura inferior do tórax. A abertura superior, ela está mostrada aqui, ó, ela é uma circunferência que vai se fazer aqui, ó, partindo do manúbrio do externo, a primeira cartilagem costal, a primeira costela, até aqui a vértebra T1. Tá? Então, isso vai fechar o que nós chamamos de abertura superior do tórax. E o diafragma vai fechar, né? Isso aqui, desculpa, vai delimitar a abertura superior do tórax. E o diafragma vai fechar a abertura inferior do tórax. A abertura superior do tórax, aqui particularmente mostrado, ó, novamente lembrando, o manúbrio do externo, né? Aqui a incisura para a primeira costela, ó, a primeira cartilagem costal, a primeira costela, indo até lá se articular com a sua vértebra correspondente. Então, esse espaço aqui delimitado por esse conjunto ósseo é a abertura superior do tórax. Ó. Então, por aqui vão passar estruturas. Por exemplo, por aqui vai passar a cúpula do pulmão, né? A cúpula do pulmão atinge a raiz do pescoço, né? Estruturas vasculares e nervosas, né? Por exemplo, todas as estruturas que vêm do membro superior ou que vão para o membro superior, né? A drenagem venosa que vem do membro superior vai ter que passar por essa abertura para depois chegar até o coração, né? Drenando o seu sangue. A artéria aorta que sai lá do coração, dentro do tórax, quando ela manda os seus ramos, ela manda, por exemplo, aqui, ó, o tronco braquicefálico, que vai dar ramos para o pescoço, né, e a cabeça, e para o membro superior, a subclávia. Vão passar por essa abertura. O plexo braquial, né, que sai daqui, ó, ele vai passar aqui também pela parte superior dessa abertura. Tá? Ele não chega a sair do tórax e passar por essa abertura, ou entrar no tórax por essa abertura, mas ele também transita por aqui. Então,
qualquer condição que faça com que essa abertura aqui se estreite, por exemplo, um tumor que cresça nessa região, um tumor de ápice de pulmão aqui, ó, né, o chamado tumor de Pancoast, ele pode comprimir essas estruturas aqui, ó, e dar origem ao que a gente chama de uma síndrome da abertura superior, ou síndrome do desfiladeiro torácico, né? Que causam alterações vasculares e nervosas quando acomete o plexo braquial, que vão ter repercussão principalmente sobre o membro superior. Tá? Então, o conhecimento anatômico dessa abertura superior é bastante importante. Quando você abre uma parede anterior, você observa, então, o conteúdo do tórax. E o conteúdo do tórax, como eu falei para vocês, ele vai ser principalmente formado pelos dois pulmões e pleuras, do lado direito e do lado esquerdo, e pelo coração, né, entre eles. E mais algumas estruturas anteriores ao coração e outras posteriores e algumas superiores ao coração. Tá? Então, é um conjunto de estruturas que vai ficar localizado entre os dois pulmões. Se nós observarmos, o tórax, a cavidade torácica é um espaço bastante confinado, né? O externo, as cartilagens costais, as vértebras, estão todas ali fechando de uma forma bastante eficiente esse conteúdo que está bem apertadinho ali dentro. Por isso que as pressões, as diferenças de pressões ali, tem um reflexo tão grande na pressão no interior das vísceras, né? Então, o ar para entrar nos pulmões, ele depende da pressão dentro dessa cavidade torácica, né? Nós observamos tanto numa vista como essa aqui, ó, uma vista oblíqua, um perfil, né, anterior e perfil, onde nós cortamos e retiramos a parte anterior do pulmão direito, ó. Então, nós observamos aqui um conjunto aqui em verde, principalmente coração e pericárdio, e aqui os pulmões e as pleuras azuladas aqui em torno deles, ocupando tudo isso aqui. Olha aqui a cúpula do pulmão, ó, ultrapassando o estreito superior. Todo esse conjunto desse conteúdo aqui vai repousar sobre o músculo diafragma. Se nós fizermos aqui um corte transversal ou horizontal, nós vamos observar, então, isso. Os pulmões a cada lado, né, cercado pelas pleuras, e aqui em verde o coração entre eles. Isso tudo muito confinado naquela cavidade torácica. Nós dividimos aquele espaço lateral, é todo ocupado por pulmão e pleura. Aquela parte do meio vai ser ocupada principalmente pelo coração, mas existem outras estruturas que também passam por ali. Então, de uma forma didática e clínica, nós dividimos esse conjunto de estruturas que passam entre os dois pulmões. Todo aquele espaço, né, que está localizado ali entre os dois pulmões, todo esse espaço que está aqui em verde, né, todo esse conjunto que está aqui, ó, entre os dois pulmões, todo o espaço onde está esse conjunto, nós chamamos de mediastino. Tá? Então, o mediastino é o espaço entre os duas regiões pleuropulmonares, direita e esquerda. Tanto que essas partes mediais aqui, ó, dos pulmões, nós chamamos de faces mediastinais dos pulmões, porque estão voltadas ali para o mediastino, para o meio. Tá? Então, toda essa região aqui, que é a região que está entre os pulmões, nós chamamos de mediastino. Didaticamente, nós dividimos o mediastino em uma parte superior, mais estreita, e uma parte inferior, mais alargada. Né? Nós fazemos isso traçando um plano, que está mostrado aqui em amarelo, um plano transversal, que se estende aqui, ó, do chamado ângulo do externo, lembram? Se você coloca a mão aqui no externo, aqui em cima, você palpa a incisura jugular. Se você for descendo, você tem uma espécie de uma depressão e depois um ressalto, né? Esse ressalto corresponde aqui, ó, ao ponto onde o manúbrio se articula com o corpo do externo. Então, se eu passo uma linha através desse ângulo do externo, e estendo essa linha posteriormente aqui, ó, até mais o nível da articulação entre a quarta vértebra torácica e a quinta vértebra torácica, o disco intervertebral entre elas, esse plano chama-se plano transverso do tórax.
Tudo que está acima desse plano, nós chamamos de mediastino superior. Tudo que está abaixo desse plano, nós chamamos de mediastino inferior. Tá? A parte superior ela é mais estreitinha, então ela não é subdividida. A parte inferior, o mediastino inferior, ele é mais alargado, né? Se estende mais anteroposteriormente. Então, nós chamamos de... Nós dividimos esse mediastino inferior em 3 partes. Uma parte que é a parte intermediária, que é ocupada pelo coração e pelo pericárdio em volta do coração. Nós chamamos essa parte aqui do mediastino inferior de mediastino médio. Tudo que estiver na frente do mediastino médio, entre ele e o externo, nós chamamos de mediastino anterior. E tudo que estiver atrás, entre o pericárdio aqui e a coluna vertebral, nós chamamos de mediastino posterior. Então, recapitulando, a partir do plano transverso do tórax, né, o que está acima nós chamamos de mediastino superior, o que está abaixo de mediastino inferior. E o mediastino inferior nós subdividimos em mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. Ok? Sendo, na prática, o mediastino médio ocupado pelo coração e o pericárdio, o anterior, tudo que está na frente do pericárdio, o posterior, tudo que está posteriormente ou atrás do pericárdio. Tá? O limite inferior vai ser o diafragma. Muito bem. Então, vejam aqui, ó, nessa figura colorida, ó, nós vemos aqui uma linha, tá vendo aqui? Isso aqui é a região da articulação, né, do manúbrio com o corpo do externo, é a região do ângulo do externo. Ó. Aqui T4, aqui T5, mais ou menos o limite entre elas duas, né? Nós temos, então, o plano transverso do tórax. Né? O que está acima dele em verde, ó, é um mediastino superior. Tá vendo? Com a traqueia aqui, ó, com o esôfago aqui, com o arco da aorta, tá vendo aqui? Ó? E o que está aqui abaixo dele, ó, é o mediastino inferior, dividido aqui na parte anterior, em amarelo aqui, ó, na parte média, em vermelho, e na parte posterior, em azul. Então, vejam, no mediastino superior, o que eu vou ter? Esôfago, traqueia, arco da aorta, ó, e uma parte desse órgão que tem aqui na frente, que é o timo. Uma parte do timo está aqui. No mediastino inferior, o que eu vou ter? Na parte anterior, eu vou ter uma parte do timo e gordura, principalmente, linfonodos. No mediastino médio, coração e pericárdio. No mediastino posterior, a artéria aorta, ó, descendente torácica, a continuação do esôfago aqui, e ali atrás eu vou ter ducto torácico, veia ásico, hemiásico, cadeia simpática, etc. Tá bom? Vejam tudo isso, ó, repousando aqui, ó, sobre o pericárdio e algumas estruturas ultrapassando o pericárdio para chegar à cavidade abdominal. Ok? Então, um tórax aberto, né? Aqui eu vejo pulmão direito, um coração, né, muito espichado aqui para o lado esquerdo, parece que tem uma cardiomegalia aqui, né? Um pulmão esquerdo encolhidinho aqui. Ok? Se eu retirar o coração, eu vou ver, então, o mediastino posterior. Então, vejam aqui, ó, o arco da aorta. Ó. O arco da aorta já é mediastino superior, lembram? Né? Ele foi cortado aqui. Ó. O arco da aorta foi cortado aqui. Ó. Isso aqui é o tronco braquicefálico, tá vendo? Né? Aqui atrás, ó, eu estou vendo a traqueia. Ela está vindo até aqui. Ó. Aqui ela está se dividindo em brônquio principal direito e esquerdo. Nesse nível aqui, ó, mais ou menos, esse último anel da traqueia aqui, ele faz uma quilha assim para dentro, no interior da traqueia, que nós chamamos de carina. O plano transverso do tórax passa no nível da carina aqui. Ó. Então, daqui para baixo é mediastino inferior. Foi retirado o coração, foram retiradas as estruturas do mediastino anterior, e eu estou vendo aqui atrás, então, o mediastino posterior. Estou vendo aqui coluna vertebral, estou vendo aqui o esôfago saindo aqui de trás do brônquio, está vendo? Ó? Brônquio principal esquerdo, fazendo relação com ele. Estou vendo aqui a aorta, ó. Eu cortei o pericárdio aqui para ver a aorta, ou seja, estruturas do mediastino posterior. Ok? Aqui, ó, eu retirei totalmente os pulmões também, coração e tudo. Estou vendo aqui
a divisão da... Isso aqui já... Não, a traqueia está aqui, ó. Isso aqui é tronco pulmonar, né? Isso aqui é arco da aorta. Então, daqui mais ou menos para cima é mediastino superior, daqui até aqui mediastino inferior. Então, eu estou vendo aqui, ó, eu cortei aqui a aorta, estou vendo o nervo vago, que passa aqui perto do esôfago, o esôfago foi cortado aqui, ó, a aorta foi cortada aqui e aqui. Estou vendo aqui sistema ásico, ó, aqui provavelmente é ducto torácico, ó, aqui, ou seja, estruturas que compõem o mediastino posterior. Aqui a cadeia simpática também compõe o mediastino posterior. E aqui o diafragma embaixo, tá certo? Esse limite aqui, ele vai variar com a posição, né, da pessoa. Se a pessoa está em pé ou deitada, essas vísceras vão descer. Então, por exemplo, esse arco da aorta aqui, né, normalmente ele vai estar acima, vai estar no mediastino superior, mas em pé ele pode descer e a divisão passar pelo arco ou até um pouquinho acima dele. Ok? Muito bem, pessoal. Então, aquilo ali é o tórax, né? Então, é importante a gente guardar as paredes do tórax, a sua divisão, né, em cavidades pleuropulmonares, ou regiões pleuropulmonares, com as pleuras e os pulmões, entre elas o mediastino, dividido pelo plano transverso em mediastino superior e mediastino inferior, e o mediastino inferior dividido em anterior, médio e posterior. Limite inferior é o diafragma. Então, nós vemos aqui, ó, uma cavidade aberta, né? O diafragma aparecendo aqui, ó, com sua cúpula direita mais alta, sua cúpula esquerda mais baixa, aqui num padrão mais normal, né? E aqui nós vemos ainda a cavidade do tórax com vísceras torácicas, pulmões, né, direito e esquerdo, e coração, todos repousando aqui sobre o diafragma. E aqui a cavidade abdominal, ó, aberta, foi cortada aqui, a parede anterior foi cortada lateralmente aqui, ó, né, e foi retirada toda a parede anterior do abdômen. Nós observamos, então, a sua parede posterior, formada no centro pela coluna, lateralmente pelos músculos lombares, né? O músculo psoas e o músculo quadrado do lombo, psoas e o quadrado do lombo, e se prolongando a partir deles, né, de posterior para lateral, os músculos laterais, o transverso do abdômen, o oblíquo interno do abdômen e o oblíquo externo do abdômen, que vão fazer uma volta lateralmente, né? Uma volta, e vão se dirigir medialmente até se depararem com a margem lateral dos dois retos abdominais que acabam de fechar a parte anterior do abdômen. Ok? Aqui um cadáver, né? Que também foi feito o mesmo procedimento. Nós temos aqui o diafragma, a cúpula direita, a cúpula esquerda, né? Um tórax vazio, ó, com estruturas do mediastino posterior, né? A veia ásigo, tá vendo? Veia ásigo aqui, ó, a artéria descendente torácica aqui e aqui o ducto torácico, né? E aqui nós vemos então as cúpulas diafragmáticas, a cavidade abdominal, a cavidade pélvica, ou seja, a cavidade abdominopélvica, né? E aqui foi retirado tudo da frente, só ficaram duas estruturas retroperitoneais aqui, que são os rins, aqui desse lado a glândula suprarrenal também. Ok? Então, essa figura aqui serve para nos mostrar como essas estruturas, então, elas estão ocupando essas cavidades, né? Nós vimos já aqui as estruturas que ocupam a cavidade torácica, aqui, ó, em preto, o diafragma, né? E abaixo aqui, então, nós temos as estruturas da cavidade abdominal. Tá? Então, vejam, essa parte superior do abdômen, ó, ainda é coberto lateralmente pelas costelas. Então, você vê, isso aqui é tórax e abdômen ao mesmo tempo. Essa região aqui é uma região estratégica, né? Tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista de emergência, do trauma tóraco-abdominal, né? Torácico inferior, abdominal superior, do ponto de vista de imagem, a gente vai ver isso um pouco mais particularmente adiante. Mas é uma área de interpenetração, onde a cavidade torácica
e a cavidade abdominal estão na mesma altura, num plano horizontal. Tá? Então, vejam aqui abaixo dela, né? Nessa região nós observamos fígado, principalmente, estômago e baço. É a região que nós chamamos de... me esqueci agora, supramesocólica, né? Ela está acima do meso do colo transverso. Vocês ainda não viram digestório, então fica um pouco perdido. Mas o colo transverso está aqui, ó, e o seu meso ele vai se estender daqui em direção posterior à parede abdominal posterior. Então, tudo que está acima dele nós chamamos de o andar supramesocólico. E tudo que está abaixo é o andar inframesocólico. O andar supramesocólico vai ser formado principalmente por fígado, estômago e parte do duodeno, pâncreas, que está lá atrás, e baço. E o andar inframesocólico pelos intestinos, delgado e grosso. Tá? Nós estamos vendo aqui o conjunto de intestino grosso. Ok? Muito bem. Então, aqui, umas representações interessantes e importantes das divisões, que nós até já vimos, isso aqui eu vou passar rápido, da parietal da cavidade abdominal. Então, nós vemos aqui, ó, nós podemos fazer uma divisão bem simples do abdômen. Nós podemos pegar aqui como centro o umbigo, traçar duas linhas, uma horizontal e outra longitudinal aqui no plano mediano, né? E elas vão se cruzar, vão formar aqui uma cruz, e essa cruz, então, vai ter 4 quadrantes. Um quadrante superior direito, um quadrante superior esquerdo, um quadrante inferior direito e um inferior esquerdo. Cada um desses quadrantes, ó, nós sabemos quais as estruturas que normalmente estão alojadas neste quadrante. Então, só pegando como um exemplo aqui, ó, o quadrante superior direito vai ter o fígado, o lobo direito dele, e a vesícula biliar, estômago, duodeno, a primeira e terceira parte, pâncreas, cabeça do pâncreas, glândula suprarrenal direita, rim direito, a flexura direita do colo, né? O colo ascendente, a parte superior dele, e a metade direita do colo transverso. Eu sei que qualquer patologia nessa região, qualquer trauma nessa região, eu tenho chance de afetar essas estruturas aqui. A mesma coisa eu tenho os outros restantes quadrantes. Então, é uma forma de eu avaliando essas regiões, né, eu relatar que tem uma dor no quadrante superior direito ou no inferior esquerdo, você pode já começar a raciocinar clinicamente quais são as estruturas que estão anatomicamente compreendidas nessas regiões. Se eu quiser refinar um pouco mais isso, eu posso, ao invés de dividir esse abdômen em 4 quadrantes, dividir esse abdômen em 9 regiões. Então, para isso, eu vou me utilizar de 4 linhas, né, ou 4 planos. Um, que é esse plano aqui, ó, que é o plano subcostal, que está passando abaixo aqui, ó, das costelas. Está vendo? É o plano subcostal. O outro, que é esse plano aqui, ó, que é o plano interespinhal. Tá? Alguns falam que é o transtubercular. Isso aí é intertubercular. Isso aí vai variar entre os autores, mas o mais comum é considerar o plano subcostal e o plano intertubercular. Tá? E aqui 2 planos verticais, ó, que são planos que passam aqui pelo meio da costela, são planos hemiclaviculares, são linhas hemiclaviculares. Essas 4 linhas se cruzando vão dar origem a 9 regiões, tá vendo? Essas 9 regiões são chamadas de as 3 mediais aqui, ó, em torno do umbigo. Aqui está bem em torno do umbigo é a região umbilical. Acima dela, região epigástrica ou epigastro. Abaixo dela, nós chamamos de região púbica. Tá? Então, umbilical, acima epigastro, abaixo região púbica. As 2 regiões que estão ao lado do epigastro são os chamados hipocôndrios. Por quê? Porque estão embaixo das cartilagens costais. Né? Côndro é cartilagem. O hipocôndrio direito e o hipocôndrio esquerdo. As 2 regiões que estão localizadas lateralmente à região umbilical
são chamadas de regiões laterais. Região lateral direita e região lateral esquerda. É muito comum os clínicos chamarem essa região de flancos, flanco direito e flanco esquerdo. E as duas regiões inferiores, ó, que estão aqui ao lado das regiões púbicas, são chamadas de regiões inguinais. Região inguinal direita, região inguinal esquerda. Ok? Então, aqui você pode refinar um pouco mais e falar em estruturas, num número menor de estruturas em cada uma dessas regiões. Então, você tem já um refinamento do seu exame, da sua semiologia, né? Da sua localização de dor, de localização de ruídos, etc. Você já começa a limitar mais o número de vísceras com possibilidade de estarem associadas ao que você observou. Ok? Muito bem. Quando nós, então, fazemos um corte como esse aqui, que é um corte mediano, né? E esse corte passa aqui pelo abdômen, nós observamos, então, está aqui o diafragma, ó, logo abaixo dele o fígado, né? E, posteriormente ao corte, a coluna vertebral, anteriormente ao corte, ó, a musculatura abdominal, nesse caso aqui, o músculo reto do abdômen. Tá? Para estar passando aqui no músculo reto do abdômen, esse corte não foi mediano. Se ele fosse mediano, ele ia estar passando na linha alba, que é uma linha justamente que fica entre as margens mediais do reto abdominal direito e do reto abdominal esquerdo. Então, para ele estar mostrando ventre muscular aqui, ó, parte carnosa do músculo, ele passou um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda, né? Um pouquinho à direita porque está bem plenamente aqui o fígado. Muito bem. Então, nós observamos aqui, ó, uma parede anterior no abdômen, uma parede posterior no abdômen, ok? Nós observamos aqui, ó, uma parede superior formada pelo diafragma. E nós observamos aqui, ó, na cavidade, uma cavidade pélvica, né, se comunicando com essa cavidade abdominal, formando então a cavidade abdominopélvica, e não conseguimos definir muito bem aqui a musculatura que fecha isso aqui, ó, nesse nível aqui, ó, nesse nível aqui, ó, tá? É onde vai terminar essa cavidade abdominopélvica, ok? Mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Daqui para baixo, nós temos uma região que nós chamamos de períneo. Tá? Então, nós temos o tórax, nós temos a cavidade abdominal, abdominopélvica, e nós temos o períneo. O períneo não tem cavidade, é uma região, vamos dizer assim, mais sólida. Tá? Nós vamos ver melhor para frente isso. Então, nós vemos aqui no interior da cavidade abdominal as vísceras abdominais bem apertadinhas aqui, ó, umas em relação às outras. Essa cavidade abdominal, as paredes anterior e posterior, elas são forradas, estão percebendo aqui uma estrutura forrando essa parede, ó, tanto aqui a parede anterior, ó, quanto aqui, ó, a posterior, tá vendo? Ó? Ela contorna aqui algumas as estruturas, mas ela forra tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ela forra tudo isso aqui posteriormente também. Isso chama-se peritônio. O peritônio é uma serosa, né, que forra a parede abdominal por dentro, toda, tanto na frente, quanto dos lados, quanto atrás. Tá? Tudo que está localizado entre essa lâmina aqui, ó, posterior, essa lâmina anterior, e a lâmina que cobre diretamente as vísceras, nós chamamos de cavidade peritoneal. Tá? Então, a cavidade peritoneal, ela está aqui forçada um pouquinho para você ver, né? Mas, na realidade, isso aqui está tudo coladinho aqui, ó, e ela está deslizando, né? Porque isso aqui também é peritônio, ó, que está cobrindo essa víscera. Então, essa camada aqui do peritônio, que a gente chama de peritônio visceral, está coladinha nessa aqui, ó, que é o peritônio parietal, tem uma película líquida entre elas que permite que elas deslizem. Tá? Então, é uma cavidade potencial, uma cavidade virtual. Se eu enfiar uma agulha aqui, ó, e botar a pontinha dela, ultrapassar essa cavidade, essa lâmina parietal aqui do peritônio, e aí começar a jogar ar aqui, ou líquido, eu vou separar uma da outra. E aí eu vou, então, a cavidade ela vai aparecer. Eu faço isso, por exemplo, quando eu quero fazer uma diálise peritoneal, que eu jogo um líquido aqui dentro,
para ele fazer a troca com o peritônio, é muito vascularizado, então ele faz uma troca com o sangue ali. Tá? Ou se eu tenho uma lesão qualquer, um trauma abdominal e começa a sangrar, pode sangrar para dentro da cavidade, né? Vai sangrar e eu vou ter, então, a formação ali de um derrame dentro do pericárdio. Algumas condições inflamatórias, desnutrição, fazem que o sangue comece, a parte líquida comece a sair, né? E se depositar no interior dessa cavidade, né? A deposição de líquido dentro da cavidade peritoneal vai formando um fenômeno que a gente chama de ascite. Tá? Então, a cavidade peritoneal ela vai sendo ocupada e aí ela vai se tornando, então, presente visualmente. Ok? Tudo que está localizado aqui, ó, atrás dessa parte posterior do peritônio, tá vendo? Dessa lâmina posterior aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Todo o espaço entre essa lâmina posterior e a coluna vertebral, ou a musculatura posterior, está atrás do peritônio. Então, nós chamamos isso de retroperitônio. Tá? Você pode observar, por exemplo, que o pâncreas, ó, tá vendo? Ele está no retroperitônio. A aorta abdominal aqui, ó, ela está no retroperitônio. Vocês vão ver que outras estruturas, como os rins, por exemplo, se a gente fizer um corte mais lateral que passe por eles estão no retroperitônio. Então, existe uma região, uma sub-região dentro da cavidade abdominal, que é o retroperitônio. É tudo que está compreendido entre a lâmina posterior do peritônio e a parede osteomuscular posterior. Tá? Há uma série de estruturas que são retroperitoneais. Tá? Muito bem. Vejam que aqui embaixo, ó, o peritônio ele passa por cima da bexiga aqui, ó. Depois ele passa aqui, ó, pela parte da frente aqui, ó, do reto, tá vendo? Então, nós podemos dizer que todas essas estruturas que estão no retroperitônio ou aqui abaixo do peritônio são extraperitoneais, né? Então, as estruturas extraperitoneais podem ser subperitoneais ou retroperitoneais. Ok? E essas estruturas que estão totalmente cobertas pelo peritônio aqui, ó, como todas, por exemplo, todas as estruturas de intestino delgado, embora elas não estejam na cavidade peritoneal propriamente, mas pelo fato de elas terem peritônio em torno dela toda, nós chamamos de intraperitoneais. Vocês vão entender isso melhor quando virem o sistema digestório. Então, aqui um corte sagital, ó, de uma pessoa, a gente vê aqui a parte superior, né, a parte inferior do corte. Então, aqui está o fígado, o diafragma, desculpe, separando o tórax, ó, aqui a gente está vendo o pulmão, está vendo o coração, do abdômen. Aqui a gente está vendo o fígado, né? Aqui a gente está vendo a abertura de estômago, de colo, estamos vendo aqui o rino retroperitônio, que é a parede posterior. Ok? E aqui na frente, ó, só estrutura muscular. Aquilo que eu falei com vocês é muito importante, né? É o que nós chamamos de interpenetração das cavidades torácica e abdominal. Então, olha esse corte aqui, ó. Um corte frontal, né? Aquele corte que dá uma parte à frente do corte e uma parte posterior ao corte. Então, eu estou olhando um corte frontal. Ele passou pelo coração, tá vendo aqui, ó? O coração, ó, o ventrículo esquerdo aqui. Aqui estão os pulmões cortados, ó, tá? E aqui está o diafragma. Vejam aqui o diafragma. Né? Abaixo do diafragma é o quê? É cavidade abdominal. Tá? Então, vejam aqui a cúpula direita do diafragma, a cúpula esquerda. Lembram que o diafragma ele vem se inserir também aqui, ó, nas costelas. Né? Então, ele penetra aqui para se inserir nas costelas. E esse espaço aqui, ó, ele é todo revestido por pleura parietal. Ela está revestindo aqui o diafragma e revestindo aqui a parede. Ó. Então, esse espaço aqui, ó, que a pleura parietal forma entre a sua parte costal, que está revestindo ali a parede costal, e a sua parte diafragmática, nós chamamos de recesso, né? É um recesso. Antigamente era chamado de fundo de saco. Costo, de parede costal, diafragmático, de diafragma. Quando você inspira, essa parte inferior aqui do pulmão, ela se expande e entra aqui, ó.
tanto de um lado quanto do outro, nos recessos costodiafragmáticos. Ok? Se esse pulmão tivesse expandido, a gente não estaria vendo esse espaço aqui, ele estaria ocupando aqui. Então, vejam, se eu fizer um corte aqui, ó, um corte que passe por aqui, ó, um corte transversal, ele vai... Se eu enfiar uma faca aqui, ó, essa faca vai entrar na parede do tórax, não é isso? As costelas aqui. Depois vai cortar uma víscera torácica, né? O pulmão aqui, ó. Depois vai cortar o diafragma e depois vai cortar uma víscera abdominal, o fígado. Tá? Então, essa é uma área, ó, a mesma coisa aqui. Ó, ela vai cortar a parede torácica, vai cortar o pulmão, o diafragma e depois aqui vai entrar no estômago. Isso é a câmara de ar do estômago, o fundo do estômago. Então, você vê que quando você tem ferimentos nessa região, traumas, tanto abdominais, principalmente quando vem de baixo para cima, ou torácicos, quando vem de cima para baixo, mas também transversais, você vai ter sempre que explorar as duas cavidades em busca de lesões. Tá? É uma região muito importante. Quando você está analisando um raio-x de tórax, você tem que observar se esse espaço aqui está pretinho. Se ele tiver pretinho, é porque o pulmão entrou aqui, normalmente, então o ar que está dentro do pulmão, ele fica pretinho no raio-x, né? Se tiver, por exemplo, um derrame pleural na posição de pé, né, vertical, a gravidade vai fazer com que aquele líquido se acumule exatamente aqui, ó, não permitindo que o pulmão se expanda para cá. Então você vai ver o quê? Um nível líquido. Se você botar um copo com água, a água ali em cima não vai ficar com um nível assim horizontal. Você vai ver um nível horizontal aqui, ó, esbranquiçado, que corresponde a um nível líquido que está aqui dentro. Então você vai dizer que o seio costodiafragmático está velado, né? Ele está aparecendo branquinho. Quando você olhar um raio-x de tórax, você vai ver lá, seios costodiafragmáticos visualizados bilateralmente normais. Quer dizer, a expansão dos pulmões ali dentro. Quando você não vê, é porque está velado, porque tem líquido ali. Ok? Então, ela é importante do ponto de vista, essa região, do ponto de vista semiológico, né, para você fazer o diagnóstico de patologias. É importante do ponto de vista do trauma tóraco-abdominal nessa região, né? É importante do ponto de vista fisiológico, para você saber que os pulmões, as suas partes inferiores, se expandem e ocupam aquele espaço. Então, uma inspiração com o funcionamento perfeito dos pulmões, ele deve ocupar aquele espaço ali. Então, olha aqui uma outra visão, ó, um corte do lado direito e um corte do lado esquerdo. Tá vendo? Aqui, ó, o seio, o recesso costodiafragmático, ó, ocupado pelo pulmão. Tá vendo? Ele vai vir até aqui. Tá? Então, você vê que na mesma linha ó, estão estruturas tóraco-abdominais. Tá? E aqui do lado esquerdo, ó, nessa montagem, né, você vê que aqui não foi representado o pulmão, então você vê que o recesso costodiafragmático está livre aqui, mas os pulmões estariam aqui. E aqui está o baço. Então você tem um ferimento penetrante aqui no tórax, ó, costela, musculatura intercostal. Passando por aqui, ele vai pegar a parede do tórax, vai pegar o pulmão que vai estar aqui, ó, tórax, vai pegar o baço e outras estruturas que estejam aqui, né? Então, é muito importante esse conhecimento anatômico. Olha aqui uma visualização radiológica, uma ressonância, isso é. Você vê aqui, ó, o fígado, tá vendo? Isso aqui tudo preto é o quê? Ar dentro dos pulmões. Então, os pulmões estão aqui, ó. Olha o recesso costodiafragmático totalmente ocupado pelos pulmões aqui, tá vendo? Pelo pulmão. Então, isso significa que você está tendo um comportamento fisiológico, tá? Então, aqui, ó, é a cúpula diafragmática direita, ó, mais alta que a cúpula diafragmática esquerda, tá? Isso aqui é fígado, ó, na região subfrênica direita. O subfrênica já está usando uma outra terminologia, né? Abaixo do fígado, do diafragma, a gente chama de região subfrênica direita e esquerda. Mas vamos manter a terminologia que a gente descreveu há pouco. No hipocôndrio direito, aqui, ó, né? Aqui o baço, ó, no hipocôndrio esquerdo. Isso aqui está mais pretinho, porque tem ar aqui. É o fundo de ar do estômago, ok? E aqui, região lombar, retroperitônio, aqui estão os rins direito e esquerdo.
Tá certo? Então, essa área aqui é uma área interessante. Você tem estrutura torácica e estrutura abdominal, vísceras torácicas e vísceras abdominais. Então, quando você está abaixo disso, você só vai ter, então, vísceras abdominais. Então, vejam, aqui eu suspendi o colo transverso. Isso aqui, ó, é o mesocolo transverso. É uma prega de peritônio que vai até lá atrás, a parede posterior, né? De onde ela se refletiu. Tá? Então, o que está acima dela é andar supramesocólico. Essa região aqui. O que está abaixo dela é andar inframesocólico, ó, tendo plenamente o intestino delgado. Ó. Aqui são as vísceras do jejum e do ilho. Tá? Normalmente o jejum é mais localizado, né, no quadrante superior esquerdo, se você usar aquela divisão pelo umbigo, e o ilho é mais localizado aqui no quadrante inferior direito, embora eles se distribuam pelos 4 quadrantes. E aqui, ó, o intestino grosso, formando uma moldura aqui em torno do intestino delgado. Colo, a parte ascendente, a parte transversa, a parte descendente. Se eu virar, deslocar esse intestino delgado para cá, vai aparecer a parte descendente e o sigmoide. Está aparecendo até um pedacinho aqui embaixo. Tá? Então, tudo isso ocupando ali a cavidade abdominal. Aqui, ó, eu peguei tudo isso aqui, ó, assim como eu tenho esse mesocolo transverso, prendendo o colo transverso na parede posterior, eu vou ter isso amarelinho aqui, é o início do mesentério, que é o que prende o intestino delgado à parede posterior. Aqui, o que eu fiz? Eu cortei, para eu retirar isso aqui, eu tive que ir cortando o mesentério, tá vendo? Então, isso aqui é a raiz do mesentério. Olha como ela se distribui, ó. Isso aqui é o duodeno. Depois do duodeno vem o jejum e o ilho. Olha como ela se distribui, ó. Da esquerda para a direita, ó, do quadrante superior para o quadrante inferior. Então, a maior parte do jejum está no quadrante superior esquerdo, a maior parte do ilho no quadrante inferior direito. E veja aqui o intestino grosso, ó, que é o ilho terminal. Aqui é o seco, que é uma bolsinha aqui, que é o início do intestino grosso. E aqui o colo, na parte ascendente, a parte transversa, a parte descendente, a parte sigmoide do colo, formando uma moldura aqui, ó, em torno do ilho e do jejum. Tá bom? Então, se você olhar aqui, ó, entre as lâminas aqui desse mesentério, eu vejo muita gordura e eu vejo vasos sanguíneos. Tá? Porque a aorta está lá atrás no reto peritônio. Então, ela tem que passar entre essas folhas de mesentério para chegar nas vísceras que ela quer irrigar. Quanto mais eu tirar posteriormente, eu estou caminhando em direção ao quê? Ao retroperitônio. Uma hora eu vou encontrar a parte posterior do peritônio, que está cobrindo a parede posterior. Ó. Isso aqui é a parte do peritônio que está cobrindo a parede anterior. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou encontrar a parte que está cobrindo a parede posterior, aí o que tiver atrás dela é o retroperitônio. Aqui foi cortada a parede lateral, ó, os músculos transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Aqui uma visão já onde em cima ali foi já, nós estamos vendo aqui a parte posterior do peritônio, ó, tá? Cobrindo o pâncreas. Então, isso aqui já é retroperitônio. Tá vendo? O pâncreas é retroperitoneal. As partes descendente e ascendente do colo também são retroperitoneais. Elas ficam chapadas lá atrás. As estruturas retroperitoneais não se movimentam. Por quê? Porque elas estão entre a lâmina posterior do peritônio e a parede posterior. Então, elas estão chapadas, presas lá atrás, elas não se movimentam. As estruturas que têm um meso, como esse aqui, ó, né, que se desprende lá do peritônio, da lâmina posterior e vão até a víscera, esse meso faz com que a víscera se movimente. Então, o que se movimenta aí bem? Jejuno, ilho, porção transversa do colo, ó, que tem o seu meso, né? E aqui ó, foi cortado, ó, a porção sigmoide do colo, que também tem um meso, que é o mesocola sigmoide. Essas são as partes móveis que se movimentam mais livremente. Isso é importante, né, para o trânsito intestinal. Aqui, ó, o que nós temos? Já retiramos todas aquelas vísceras intraperitoneais. Então, o que eu estou olhando? Eu estou olhando o peritônio posterior, tá vendo?
forrando a parede posterior, tá vendo? Ele está sendo mostrado transparente, então eu estou vendo através dele, eu estou vendo o retroperitônio. O retroperitônio é um estojo de gordura. Tem toda a gordura chamada gordura retroperitoneal lá. Aqui eu retirei o colo ascendente e o colo descendente, ó, que são retroperitoneais. Eu cortei o peritônio e retirei eles. Aqui eu estou vendo, ó, as estruturas vasculares, a aorta e cavo inferior, que também são retroperitoneais. Estou vendo aqui rim direito, rim esquerdo, estou vendo pâncreas, né? Todas as estruturas retroperitoneais, que vão estar lá atrás, tendo o peritônio parietal posterior na sua frente e a parede muscular, né, posteriormente. Então, vejam aqui, eu retirei também o peritônio posterior, estou vendo diretamente agora o retroperitônio. Então, eu estou vendo aqui, ó, você vê que aqui eu já tenho a musculatura posterior. Entre essa musculatura posterior e a lâmina posterior do peritônio que eu retirei aqui está o retroperitônio. Então, aqui estão as estruturas retroperitoneais, veia cava inferior, parte abdominal da aorta descendente, todos os vasos, né? Rim esquerdo, rim direito, olha aqui, envoltos, aqui no lado direito não foi retirado por gordura, né? A chamada loja renal é um estojo de gordura onde o rim está incrustado. Então, aqui algumas imagens de cortes horizontais, né? Mostrando justamente esse padrão, né, da cavidade abdominal. Então, vejam aqui um corte horizontal ou transversal. Peço desculpas. Mostrando a parte anterior do corte, os retos do abdômen. Aqui a coluna vertebral, a parte posterior. Então, vejam, a cavidade abdominal. Aqui eu estou numa parte superior, né? Eu estou naquela região ali de transição. Então, eu vejo ainda costelas, eu estou passando por costelas, né? E aqui, ó, eu vejo o retroperitônio, tá vendo? O peritônio está aqui, ó, cobrindo aqui a parte posterior, a parede posterior, tá vendo? Cobrindo a parede posterior. Ó. Tudo que está atrás dessa parede posterior é retroperitônio, entre ela e a estrutura óssea, ou muscular aqui, é retroperitônio. Nesse caso aqui está passando na região lombar, na loja renal, então aparecem os dois rins, direito e esquerdo, mas aparece também aqui, ó, artéria aorta, aparece aqui veia cava inferior, né? Estruturas retroperitoneais. Aqui estruturas intraperitoneais, como o fígado, como o estômago, né? E aqui, ó, em verdinho, a cavidade peritoneal, tá vendo? Cavidade peritoneal. Tá? Isso aqui é uma região particular chamado bolsa omental, que a gente vai ver no futuro. Então, aqui uma imagem radiológica, ó, mostrando isso, tá vendo? Aqui está o fígado, esse fígado aqui está o baço, que é esse baço aqui, ó. Isso aqui é retroperitônio. Tudo isso aqui é retroperitônio. Repara uma coisa interessante, ó. Olha a cor, tá vendo aqui, ó? Isso aqui amarela, gordura, né? Gordura da parede. Isso aqui é amarela, gordura do retroperitônio. Olha a cor da parede aqui, da gordura, como ela fica, ó, nesse exame. Pretinha. Olha aqui, ó. Pretinho, tá vendo? Ó, é a gordura do retroperitônio. Tá vendo? É diferente disso aqui, ó. Isso aqui é líquido que entrou na cavidade peritoneal. Aqui um corte mais baixo, ó, onde eu estou pegando somente estrutura, outras vísceras, não pego mais rim, tá vendo? Então, eu estou vendo aqui, ó, estruturas intestinais, né? Alças intestinais, né? Por exemplo, aqui os colos, tá vendo? Colo ascendente, colo descendente. Aqui a coluna vertebral, aqui o peritônio, tá vendo? Peritônio posterior, ó. Isso aqui é retroperitônio. Retroperitônio, ok? Aqui, ó, a parede lateral do abdômen, ó, vendo? E a parede anterior. Todo completamente muscular. O músculo reto do abdômen, os músculos largos aqui, ó, transverso, o oblíquo interno e o oblíquo externo do abdômen, vindo até aqui atrás, se encontrando com os músculos da região lombar. Quadrado do lombo e o músculo psoas, ok? Vejam aqui, ó, no exame de imagem, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó. Isso aqui é uma tomografia, ó. Você vê o osso bem branquinho aqui, ó. Você vê aqui, ó, pretinho é
gordura da parede, tá vendo? Pele, gordura, isso aqui, ó, pele, gordura. Aí depois você tem o quê? Musculatura, ó. Então isso aqui é musculatura. Olha aqui, bem evidenciado o reto do abdômen, ó, linha alba. Aqui, ó, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, ó, tá? Então você vê que a parede anterolateral ela é toda, e parte da posterior, ela é toda muscular. Só vai ter mesmo osso aqui na parte central posterior, tá? E aqui as diversas vísceras abdominais no interior do abdômen. Um close aqui naquela região mais superior, né? Então a gente vê aqui, ó, fígado, a gente vê aqui baço, você vê aqui rim, ó, os dois rins, né? Rim direito, rim esquerdo. Então você vê aqui, ó, essa cor aqui da gordura, né? A mesma cor aqui, ó, da gordura aqui da região da loja renal, que é retroperitônio, tá? Então, é isso. Esse peritônio, quando ele chega aqui inferiormente, né, ele cobre a bexiga, ele se reflete entre a bexiga e o útero, aqui é feminino, cobre a parte superior do útero, se reflete entre o útero e o reto. E vai subindo posteriormente, ó, se refletindo sempre quando tem alguma víscera, mas tudo isso aqui é a lâmina posterior, lâmina anterior, né, da parte parietal, do peritônio parietal, e aqui é a lâmina posterior. Tudo que está entre essa lâmina posterior e o osso é retroperitônio. Aqui você tem um vaso sanguíneo retroperitônio. Tá? Tudo isso é retroperitônio. Tudo que está abaixo é a parte subperitoneal, ou seja, tudo que é retroperitônio e subperitônio, vamos dizer assim, é extraperitoneal. Da mesma forma que aqueles recessos costodiafragmáticos, quando você tem um derrame dentro da pleura, da cavidade pleural, ele vai se acumular ali, aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Essa região aqui, essa escavação aqui entre o útero e o reto, chamada escavação reto-uterina, antigamente chamada de fundo de saco de Douglas, vai ser um ponto onde você, na posição vertical, ele é o ponto mais baixo da cavidade abdominopélvica. Então, você vai, em termos de cavidade peritoneal, você vai ter o acúmulo de líquido aqui. Você vai ter também um nivelamento dessa região. Vai ficar igual como água num copo, né? Vai ter aquele nível líquido ali, e aí você vai, então, ver a diferença ali na transparência, você vai detectar que tem líquido formando uma coleção líquida naquela região. Aqui, um corte horizontal também, ó, passando pela parte mais inferior aqui do corpo, né? Passando pela parte final aqui do reto e do canal anal, né? Então, aqui está o ânus, né? A parte exterior do ânus. Então, você vê, isso aqui, ó, é o chamado músculo levantador do ânus, que é uma parte do diafragma da pelve. Então, nós temos aquele diafragma lá em cima, né, torácico, entre o tórax e o abdômen, uma convexidade para cima e uma concavidade para baixo. E aqui nós temos, ó, o diafragma da pelve, que é exatamente oposto. Ó. A convexidade é inferior e a concavidade ela é superior. Então, os dois diafragmas estão assim, ó, né? A parte côncava de um virada para cá, a parte côncava do outro, e a parte convexa de um oposta à parte convexa do outro. Entre essas partes côncavas estão a cavidade abdominal e a cavidade pélvica, ou a cavidade abdominopélvica. Tudo que está para baixo desse diafragma aqui, ó, toda essa região aqui, até a pele, é a região que nós chamamos de períneo. Então, isso aqui é o períneo. Né? Às vezes você vê uma delimitação do períneo, assim, vai da ponta do cóccix até o púbis e os túbulos isquiáticos, esse losango aqui. Tá? Aquilo é a projeção externa, inferior do períneo, na pele. Né? Mas o períneo vai até profundamente até essa região do inferior da cavidade abdominopélvica, a região ocupada pelo diafragma urogenital, ou diafragma pélvico, né? Que é formado por esse músculo aqui, que é o levantador do ânus, mais um músculo chamado coccígeo, ou isquiococcígeo, dá no mesmo. Então, vejam aqui, ó, justamente está aqui o próprio diafragma da pelve. Então, eu estou tendo uma vista superior, isso aqui é o púbis, está vendo? Ó? Isso aqui é o sacro. Então, eu peguei uma pelve, né, e cortei, fiz um corte, da frente para trás. Tá?
Então, está aqui pubis e aqui o sacro, né? Então, veja, quando eu olho por cima, por dentro da cavidade pélvica, eu vejo lá embaixo, fechando a cavidade, ó, o diafragma da pelve, formado por essa parte aqui, que é o levantador do ânus, com 3 porções, e por esse músculo aqui, que é o isquiococcígeo, ou simplesmente coccígeo, mais posteriormente. Esse conjunto forma o diafragma da pelve. Vejam que entre as partes esquerda e direita dele tem um espaço, né? Um espaço onde você tem um triângulo anal, vamos dizer assim, um triângulo urogenital, a passagem ali do ânus, né? Do reto, a porção final do reto até o ânus, e na frente para a passagem de vagina, de uretra, né? Dependendo se é homem ou mulher. E aqui uma vista inferior. Ó. Aqui eu estou olhando justamente superiormente, então estou olhando para baixo, estou vendo a concavidade, e aqui eu vou olhar por baixo, eu vou ver a convexidade. Está vendo aqui? Ó? Levantador do ânus e aqui o coccígeo. Tá? Aqui está a parte anterior, a passagem da uretra, a passagem da vagina, e aqui a parte posterior, a passagem do ânus. Isso aqui já é um outro músculo, já ali na altura, ele está para baixo disso aqui. Né? Então ele já está no períneo. Esse é o diafragma urogenital. Então vejam aqui, ó, essa visão aqui é muito boa, né? Tá vendo aqui, ó, um corte sagital, aqui está a parede anterior do abdômen, né? Aqui a coluna, a parede posterior, e vejam aqui, ó, é uma mulher, então eu tenho a bexiga, tem o útero, a vagina, aqui o canal, o reto e o canal anal, e eu vejo aqui, ó, esse músculo aqui é o diafragma da pelve, ó. Então a cavidade abdominopélvica vem até aqui, ó, é daqui para cima. Daqui para baixo até a pele é a região do períneo. Então, você tem bem a noção aqui do que é o períneo. O períneo é essa região aqui que você está vendo, né? Desde aqui do diafragma da pelve até a pele, aqui inferiormente, que vai conter a genitália externa, no homem e na mulher. Vejo aqui numa peça, ó. Então, vai estar passando aqui por essa região aqui, né? o diafragma. Aqui está o pube, aqui está a bexiga, tá vendo? A cavidade da bexiga, né? Aqui a uretra, ó, se exteriorizando na vulva, e aqui o útero e aqui a vagina, ó. Vagina abraçando aqui superiormente o colo do útero, continuando para se exteriorizar aqui na vulva também. Tá certo? Então esse diafragma aqui, ó, da pelve vai estar passando por aqui assim, ó, por essa região aqui. OK? E se estendendo por esse trecho aqui, ó. Isso aqui, essa espessura aqui é o períneo. Tá? Só rapidamente aqui uma sequência de peças para vocês, en passant, né? Um corte que eu fiz num cadáver lá no anatômico, mostrando então desde aqui de T1, ó, mais ou menos aqui é T1, eu sei que é T1 porque eu vejo aqui, ó, a costela, tá vendo? Se articulando com o processo transverso da vértebra, então T1. Então, o que eu pego? É o iniciozinho do tórax. Né? Praticamente aquela abertura superior do tórax. Né? A abertura superior está um pouquinho para cima. Então, eu vejo aqui o quê? Cúpulas dos pulmões. Ó, tá vendo? A parte superiorzinha dos pulmões. O ápice dos pulmões, melhor dizendo, é a cúpula da pleura. Né? Ápice dos pulmões. Isso aqui é justamente, ó, quase que a abertura superior do tórax. Tá? Na medida que eu vá descendo pelo tórax, o tórax vai se alargando. Tá? E é isso que a gente vai vendo, então. Tá vendo? Ó? Num ponto um pouco mais inferior, ó, eu tô pegando aqui a parte mais superior ainda, a ápice do pulmão, e estou passando aqui, ó, pelo mediastino superior. Então, estou pegando traqueia e estou pegando aqueles ramos, ó, tá vendo? Tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda, aqueles ramos do arco da aorta, né? E aqui a parte venosa, a estrutura venosa, veia jugular interna, veia subclávia, mas, sobretudo, aqui, ó, traqueia e esôfago, componente do chamado mediastino superior. Estou em mediastino superior, tá? Continuo em mediastino superior, tá vendo? Estou vendo aqui a traqueia, estou vendo aqui os ramos do arco da aorta, estou vendo o esôfago aqui, estou vendo os pulmões. Continuo em mediastino superior. Aqui, ó, eu passei bem no arco, tá vendo? Eu passei no arco, tá? Mas eu ainda estou na traqueia aqui, ó. Então aqui, isso aqui ainda já é a transição, começa de mediastino superior para mediastino inferior.
Ok? Eu estou vendo aqui a formação, ó, quase que formação da veia cava superior. Tá? Aqui o arco da aorta, ó, com seus ramos, tronco braquicefálico, subclave, artéria carótida comum esquerda, subclave esquerda. Aqui eu tenho certeza absoluta que eu estou ou na transição ou já passei um pouquinho para baixo do mediastino, já passei um pouquinho para baixo do mediastino, já estou no início do mediastino inferior. Tá? Primeiro que eu vejo aqui é a carina, né? E aquele ponto ali, aquela transição ali o ângulo do externo, ele está mais, aquele plano transverso, ele passa na altura da carina. E segundo, que eu vejo que eu já passei abaixo do arco da aorta. Ó. Eu já estou pegando aqui, ó, a aorta ascendente e a aorta descendente. Eu passei abaixo do arco da aorta. Então, eu estou da transição para baixo. Estou em início de mediastino superior. Você vê que já é um tórax bem mais largo aqui. Ó, tá? Então, aqui eu estou plenamente no mediastino inferior. Desculpa, estou plenamente no mediastino inferior, né? Então, vejo aqui os pulmões, né, a cada lado, e aqui eu vejo bem o coração. Ó. Isso aqui é mediastino médio, aqui mediastino anterior, e aqui mediastino posterior, com esôfago, com aorta, por exemplo, com veiásigo. Né? Aqui, ó, mediastino inferior plenamente, ó, o coração, tá vendo? Coração, aqui os pulmões, aqui mediastino posterior. Tá? Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Mediastino posterior aqui, ó, atrás do coração, tá? Aqui, né? Isso aqui ainda é coração, aqui para trás. Aorta, esôfago, veásigo. E aqui, ó, já acontece uma coisa interessante. Se você olhar nessa figura aqui, que é uma figura de cima, eu vejo que essa parte do pulmão está diferente dessa. Por quê? Essa aqui, ó, já está mais sentadinha, assentada ali no diafragma. Então, isso que eu estou vendo aqui é impressão diafragmática. Então, eu estou chegando naquela região ali, que o diafragma faz uma cúpula, e para baixo dali eu vou chegar naquela área de interposição, onde o abdômen invade o tórax e o tórax lateralmente invade o abdômen. É aquela área de interpenetração do tórax do abdômen. Então, ali, se eu cortar, eu vou ter que pegar víscera torácica e víscera abdominal. É o que acontece aqui, tá vendo? Ó, olha esse corte aqui. Ó. É sempre a vista inferior, lembrem disso. Estou vendo aqui, ó, isso aqui é diafragma, tá vendo? Isso aqui é diafragma. Acima do diafragma, eu vou ter o quê? Pulmão, olha aqui, ó, pulmão. Olha o pulmão entrando aqui, ó, no recesso entre o diafragma e a parede torácica. O recesso costofrênico, tá? Então, aqui é parte torácica. Para baixo do diafragma é abdômen, ó. Então eu já vejo aqui fígado, ó. Tá vendo? Isso aqui é fígado. Olha o pulmão aqui, ó, do lado, olha o pulmão aqui atrás, ó, tá? E o diafragma está aqui interposto. Ó. Aqui eu vejo ele melhor, aqui eu já vejo ele mais fininho, mas ele está aqui, tá? Do lado de cá, ó, eu estou vendo bem o pulmão, aqui eu já vejo a marca também do diafragma. Lembra que é um pouquinho mais baixo desse lado da cúpula, né? Então vejam aqui, ó, vejo sempre costelas aqui, mostrando que eu estou bem na parede torácica. Aqui, ó, já mais inferior, eu vejo bem aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, o recesso costodiafragmático, tá? Aqui está o diafragma, ó, aqui está a parede costal, olha aqui, pedacinho de pulmão aqui, ó, né? Do lado de cá, aqui o fígado, ó. Do lado de cá eu vejo bem mais evidente, ó, o recesso costodiafragmático, ó. Eu vejo o diafragma aqui, né? Ó, o diafragma aqui, ó. Tudo isso aqui é diafragma. Baço e aqui pulmão, tá vendo? Ó? Na região do espaço do recesso costodiafragmático. Então, você vê, esse corte aqui, ó, que foi feito, cortou pulmão, cortou diafragma e cortou fígado. Né? Do lado de cá, ele cortou pulmão, diafragma, baço, diafragma, pulmão, parede torácica. Ok? Então, é uma área muito importante e é muito interessante você observar isso, tá? Aqui, eu estou descendo, né? Então, na medida que eu desço, do lado direito, o baço desaparece, né? Porque ele é menor. Do lado esquerdo, desculpa, o baço desaparece. Não estou vendo mais ele aqui. Do lado direito, ainda vejo bem o fígado, né? Aqui é a vesícula biliar. Mas aparece bem aqui agora, eu estou em região lombar, os rins. Tá? O rim direito e o rim esquerdo. Aqui é a coluna vertebral. Tudo isso aqui, ó, é retroperitônio. Tudo isso aqui para trás é retroperitônio. Tá? Retroperitônio aqui.
Então vejam aqui, ó, retroperitônio, o rim direito, rim esquerdo no retroperitônio. Ok? Aqui um pedacinho do fígado ainda, um pouquinho da vesícula biliar, tá? Aqui uma porção de linfonodos, tá cheio de linfonodos aqui, linfonodos mesentéricos, né? Tá vendo aqui a artéria mesentérica, a veia mesentérica, aqui a aorta, veia cava, certo? E os músculos aqui de trás, ó. Psoas, quadrado do lombo, né? A parede posterior e lateral, né? A não ser na parte central é ósseo, o restante é tudo muscular, tá vendo? Tudo muscular, aquela musculatura lateral ali, os três músculos, né? O transverso, o oblíquo interno e externo, e aqui na frente os retos do abdômen. Isso aqui, ó, é a fáscia do reto, né? Aquela parte posterior da bainha dos retos, coberta pelo peritônio parietal anterior. E aqui vai estar o peritônio parietal posterior, cobrindo a parte anterior do rim. Daqui para trás, retoperitônio. Ok? Aqui, ó, mesma coisa, né? Estamos vendo um pouquinho de fígado aqui, estamos vendo aqui rim direito, rim esquerdo, colo, tá vendo? Colo descendente. Acho que isso aqui é colo ascendente, né? Diversas vísceras regionais e ileais. Isso aqui é aorta. Aqui pode ter um pouquinho, aqui deve ter um pouquinho do pâncreas, né? Aqui é mesmo, já desceu, né? Já ultrapassou a região dos rins, né? Vejo colo aqui, né? Vísceras intestinais aqui, raiz do mesentério aqui, com a porção de linfonodos, né? E aqui a parede anterior e lateral com a sua musculatura. Aqui eu já vejo o osso do quadril, tá vendo? Então, isso aqui é o osso do quadril, ó. Isso aqui é a transição da vértebra lombar para o sacro. Isso aqui é L5, é a quinta vértebra lombar. Tá? Então, isso aqui eu já estou entrando na cavidade pélvica, estou na chamada pelve maior, que é a parte superior, que você não encontra as vísceras genitais, você encontra vísceras abdominais no interior dessa pelve maior, né? Na asa ali, na fossa ilíaca. Né? Isso aqui é íleo. Tá? Mas caminhando mais inferiormente, ó, já entro aqui, já estou na primeira vértebra sacral. Tá? Então, aqui está a asa aqui do ilíaco, né? O íleo, aqui já a região glútea, né? Aqui o músculo ilíaco, tá vendo? Músculo psoas, né? Aqui a aorta já se dividiu em artérias ilíacas comuns, né? E aqui vísceras intestinais ainda, ó, bem presentes ainda nessa região. Aqui o caminho mais inferiormente ainda, vejo bem aqui a articulação sacro-ilíaca, tá vendo? Né? Vejo bem a região glútea aqui, tá? E aqui estruturas intestinais dentro dessa região. Tá? Quanto mais inferiormente o caminho, né? Mais essas vísceras intestinais elas vão se rareando aí, porque uma hora elas vão ser substituídas pelas vísceras genitais. Aqui já é bem próximo da articulação entre o fêmur, já é a articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo ali na região do isquio. Isso aqui já é isquio, tá? Aqui o sacro. Aqui, ó, tá vendo? Eu vejo bem a articulação sacroiliaca do lado direito. Vejo aqui o reto. Tá? E aqui ainda algumas vísceras ileais, né? Finais aqui. Aqui, ó, eu já vejo, estou em plena região de pelve menor, né? Então eu vejo aqui a sínfise púbica, né? As articulações do quadril, bem, o acetábulo com a cabeça do fêmur, e aqui eu vejo, ó, o reto, aqui, ó, né? E aqui eu vejo, isso aqui é próstata. Próstata, que é masculina, aqui eu vejo ainda um pouco de glândula seminal aqui, ó, de um lado e do outro. Tá? E aqui a próstata com a uretra no seu interior. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, para que vocês tivessem uma visão geral dessas cavidades, né?
os limites entre uma e outra, o comportamento das vísceras no seu interior, sem entrar na anatomia das vísceras propriamente dita, né? Aquela divisão que eu falei do tórax, ele no abdômen a divisão entre o que nós chamamos de cavidade peritoneal e cavidade retroperitoneal, né? Se ainda aperfeiçoar um pouco esse conhecimento quando vocês tiverem tido o conteúdo de sistema digestório. Ok? Bom, vamos olhar aqui um pouco aqui no nosso bate-papo, né? Quais são as perguntas que tem. Então, vamos lá, desde o início. Poderia falar um pouco mais sobre a prova prática? Se será voltada para diagnóstico de imagem radiológica, localização e identificação de estrutura? Não precisa, você já acabou de falar. Vai ser voltada mais para o diagnóstico de imagens radiológicas, localização e identificação de estruturas, né? A prova prática vai ser sobre aquele conteúdo de anatomia radiológica, né? Então, ali, nós vamos querer que você se localize as estruturas que a gente já falou, mas vai mostrar de novo ali. Então, obviamente que não vamos ter a preocupação com um detalhezinho da estrutura. O que a gente vai querer saber se vocês sabem dizer que tem um pâncreas ali, que tem um estômago, que tem uma vesícula biliar, um fígado, né? Mas não assim, que pedaço do pâncreas, que pedaço do fígado, etc. Não. Mas sempre baseado nós vamos sempre informar onde é o corte, né? Por onde ele está passando, e vocês vão, então, poder fazer a relação com a estrutura que deveria estar ali e tentar reconhecer essa estrutura. Professor, como o fígado está colado superiormente ao diafragma e ainda há costelas no início da cavidade abdominal, posso dizer que o fígado seria a única víscera protegida lateral e anteriormente por osso? Do abdômen, né? Obviamente. O fígado ele é bem protegido pela estrutura óssea, né? Tanto que o fígado, você não consegue palpar o fígado, né? Quando você faz a palpação do fígado, a única parte do fígado que você consegue palpar é a margem anterior dele, né? Antero-inferior. Você manda a pessoa inspirar profundamente para o diafragma descer, empurrar o fígado para baixo e essa margem inferior dele resvala no seu dedo, né? Então, ele está todo protegido. Não só o fígado, como também o baço. O baço está até mais protegido. O baço você não consegue palpar. Mesmo com a pessoa inspirando profundamente, você não consegue palpar o baço. Ele está totalmente protegido, tá? Se você palpar um baço, ele está, no mínimo, 1,5 vezes aumentado. Então, o baço também é. E são vísceras que têm particularmente suscetíveis ao trauma, né? Porque elas são esponjosas, friáveis. Então, é importante elas estarem bem protegidas ali. O coração fica no mediastino. A questão eu posso dizer que ele fica no mediastino inferior ou tem que incluir o superior? Não. O coração fica no mediastino inferior, né? O limite, a linha que separa mediastino superior do inferior, passa acima do coração, né? O coração está abaixo da linha do plano transverso do tórax. Então, o coração está no mediastino inferior. Em que parte do mediastino inferior? Na parte média. Ele está no mediastino inferior médio. Tá? Ou a gente fala só mediastino médio, porque só existe essa divisão no inferior. Então, quando eu falo em mediastino médio, automaticamente estou falando em mediastino inferior, na parte média dele. Então, você nunca pode dizer que o coração está no mediastino superior. Comentar a diferença entre o mediastino da pessoa em pé ou em decúbito. Quando você está em pé, a gravidade faz com que as vísceras, né, elas se movimentam. O coração, por exemplo, se movimenta de acordo com... Ele está sentado no diafragma. Então, ele vai se movimentar de acordo com o diafragma. Se o diafragma desce, o coração desce, né? Todo mediastino desce. Então, quando você está em pé, a gravidade joga o mediastino um pouco para baixo. Então, aquela linha que passa entre o ângulo external e o disco intervertebral entre T4 e T5, né, ela não vai mudar, ela vai ficar sempre ali. No interior, as vísceras vão ultrapassar aquela linha para baixo, ou se você deitar, ultrapassar para cima, né? Então, normalmente, aquela linha passa no nível da bifurcação da traqueia.
Nós falamos isso considerando o quê? Considerando a pessoa deitada. Se a pessoa estiver em pé, essa linha ela está um pouco mais para baixo. Por que a gente considera deitado? Porque normalmente os exames são feitos com a pessoa deitada, esses exames de tomografia, né? No cadáver vai estar deitado e nos exames de tomografia a pessoa está deitada. Então é a posição onde isso mais normal de você ter a visualização vai ser assim, tá? Mas se a pessoa estiver em pé, ele vai descer um pouco e aquela linha vai estar passando em pleno arco, né? Arco da aorta. Deitado, geralmente o arco da aorta está acima da linha, ou seja, no mediastino superior. Essas regiões do hipocôndrio tem alguma relação com o termo hipocondríaco? Para alguém não preocupado demais com doenças e afins, não que eu saiba. Esse hipocôndrio aí é de condrocartilagem. Tá? O hipocondríaco, para te falar a verdade, eu nunca olhei essa palavra no dicionário, eu vou até olhar para ver as raízes, né? Mas não, né? Acho que não, de repente até tem. Vamos investigar isso então. Quem descobrir, manda isso Aí, um desafio. Vamos descobrir se esse hipocondríaco tem a ver com hipocôndrio. Às vezes pode até ter, a pessoa que acha que o coração, e aí está ali perto do hipocôndrio e tal. Então, desafio. Vamos ver se tem relação da palavra hipocondríaco com hipocôndrio, né? E vamos ver qual é a origem dessa palavra hipocondríaco. Por que ela foi formada assim, hipocondríaco, tá? O médico, pessoal, ele tem que ser culto, né? A gente, já falei isso para vocês uma vez, a gente tem a sorte de poder estudar tão profundamente, né? Entrar numa faculdade tão difícil, uma faculdade de medicina, ler tanto, né? Então a gente tem que deter o conhecimento tem que ficar com a gente o máximo que a gente puder para a gente ser o guardião do conhecimento. Não é o gostosão que conhece, não. Você vê agora mesmo, eu já não sabia direito do hipocondríaco. Mas é o guardião do conhecimento. Quanto mais conhecimento você guardar, melhor. Para passar para os outros. Ser generoso. Passar para os outros é muito importante. Passa para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus pais ainda, né? É muito importante a gente passar o conhecimento, senão as pessoas vão ficando tão medíocres, a nossa sociedade vai ficando tão medíocre, dando importância a coisas tão bobas. Então, essa pergunta é interessante, né? E mostra essa preocupação. Na regionalização do tórax em 9 regiões, né? Não é do tórax, né? É do abdômen em 9 regiões, o senhor comentou do plano intertubercular. Pode ser usado o plano supracristal para essa análise topográfica ou não é usual? Pode sim, mas realmente o que se usa mais comumente é o intertubercular. Mas pode também, até porque eles estão bem próximos um do outro, o supracristal. Porque o supracristal passa por cima da crista, né? E o tubérculo está ali também, né? Uma projeçãozinha logo assim abaixo da crista, ali na região auricular. Então, é bem próximo um do outro. Então, o peritônio serve para proteger as vísceras, a parede interna abdominal. O peritônio ele protege as vísceras, assim como o pericárdio protege o coração e a pleura protege os pulmões, né? O peritônio tem muitas funções. O peritônio ele protege as vísceras, realmente, de fato. Ele permite que algumas vísceras se movimentem, que é importante para o processo digestório. Ele é uma superfície importante vascular, ele é muito vascularizado, tanto que você faz diálise peritoneal, né? Ao invés de você fazer a diálise pela máquina, tirar o sangue e passar pela máquina para ser filtrado, você pode jogar um líquido na cavidade peritoneal com um determinado conteúdo, né, de eletrólitos, e a cavidade peritoneal faz tanto contato com o sangue, né, com os vasos sanguíneos, por causa do peritônio ser vascularizado, que a troca e acontece a filtração do sangue. Depois você retira esse líquido, né, e retira as escórias, etc. Então, o peritônio tem diversas funções, né? Proteção também. Tanto os ovários que estão dentro da cavidade peritoneal quanto os órgãos envolvidos pelo peritônio são chamados de intraperitoneais.
uma vez li que os ovários são intraperitoneais e os demais órgãos são peritonizados. Realmente, dentro da cavidade peritoneal, esses órgãos não estão, os ovários estão, né? Esses órgãos não estão. Então, algumas divisões falam em órgãos peritonizados, ao invés de intraperitoneais. Mas, de uma forma geral, os livros mais importantes, para não complicar isso, consideram intraperitoneais todos os órgãos que são totalmente revestidos pelo peritônio, embora eles não estejam dentro da cavidade peritoneal. Pensa numa bola, tá? Pensa que você engoliu uma bola, ela está dentro do teu abdômen. Dentro daquela bola está a cavidade peritoneal. Se as estruturas começam a crescer entre a parede e a bola, elas começam a querer entrar na bola, mas a bola não fura. Então, o que vai acontecendo? Aqui está a bola, quando a estrutura ela força, a bola vai englobando essa estrutura. Até que uma hora ela vai estar envolvendo toda a estrutura, mas ela vai continuar aqui a cavidade, né? Então, para aquela estrutura entrar na cavidade, ela teria que furar aquela bola, mas ela não furou. Mas uma hora ela vai ter entrado e vai estar completamente a bola em volta dela, apesar dela não ter furado, ter entrado na cavidade peritoneal, tá? Então, para simplificar, todos que têm esse comportamento são considerados intraperitoneais. Mas se você quiser ser purista, o que está dentro da cavidade peritoneal mesmo é o ovário e a extremidade da tuba uterina. Qual é a diferença entre seio diafragmático e recesso costo-diafragmático? Né? Seria entre seio costo-diafragmático e recesso costo-diafragmático. É a mesma coisa. Antigamente chamava de seio costo-diafragmático, ou recesso costo-diafragmático, né? Ou seio costofrênico, né? E agora é recesso costofrênico. Tá? É tudo a mesma coisa. É um recesso, é um seio, né? Um espaço, vamos dizer assim. O peritônio reveste as vísceras, assim como as lâminas viscerais das pleuras e pericárdio seroso. Posso fazer essa analogia? Pode. Assim como a pleura tem a lâmina visceral e a lâmina parietal, a lâmina visceral está revestindo o pulmão, a parietal a parede, né? O pericárdio tem a parte serosa, o pericárdio seroso, né? Aquele que está mais no interior, tem uma parte visceral, que está revestindo o coração, e uma parte parietal, que está em contato com a parte fibrosa do pericárdio. E o peritônio é a mesma coisa, tem uma parte visceral, que está em contato com a víscera, e uma parte parietal, que está em contato com a parede. Exatamente a mesma coisa, pode fazer essa analogia. Os mesos são parte do peritônio? São. Volto a dizer, vocês vão entender isso melhor quando virem sistema digestório. Mas você tem o peritônio forrando a parede posterior lá, a lâmina parietal dele. Tem uma hora que ela se reflete assim, ó, vai, envolve uma víscera e volta. E continua descendo na parede. Essa reflexão dela que envolveu essa víscera é o meso. E a parte dela que envolveu a víscera é o peritônio visceral. Então, eles são contínuos, tá? Ou contíguos, né? O visceral e o parietal. Não considero o peritônio dado para vocês, não. Então, vai falar bem. Meso é isso. Então, o conceito de meso é uma reflexão do peritônio parietal em direção a uma víscera para fazer com que ela possa ser revestida pelo peritônio visceral. E no interior desse meso vai ter a vascularização que chega nessa víscera. Isso aqui é um meso. É uma prega de peritônio que liga a víscera à parede, contendo no seu interior a vascularização dessa víscera. Não compreendi a diferença entre mesocolo, mesentério e omento. Todos eles são provenientes do peritônio? Sim, todos são provenientes do peritônio. Mesocolo é o meso do colo, do intestino grosso. Mesentério é o meso do intestino delgado. E o omento não é um meso. O omento é uma prega entre uma víscera e outra. Um pouco mais complicado, né? Vocês vão entender melhor depois, mas é uma parte do peritônio que se reflete de uma víscera e vai e se prende em outra víscera. Mas tudo isso é contíguo. Tá? Caso haja líquido na escavação retrouterina, também chamamos de ascite,
ou o nome varia de acordo com o local em que se acumula o líquido no abdômen? Não, o local vai ser sempre a cavidade peritoneal, né? Talvez você esteja se referindo ao local. Ascite é líquido na cavidade peritoneal, mas a gente usa o termo ascite por uma quantidade, por um volume maior de líquido, tá? Então, quando você fala em ascite, é líquido na cavidade, mas a gente se refere clinicamente a ascite quando você tem um volume maior de líquido, um volume importante que está causando alguma coisa de líquido na cavidade peritoneal. Toda patologia, por exemplo, que cursa com hipoproteinemia, por causa daquela lei de Stalin, né, não consegue, o sangue não consegue reter muito a parte líquida, ela começa a se extravasar. Então, você começa a fazer ascite. Então, é comum você ver paciente que tem doença hepática avançada, cirrose, tem aquela barriga assim, ascítica, né? Aquelas crianças que você via antigamente na África, países mais pobres, com aquela barrigona, criança magrinha, magrinha, com aquele barrigão, né? Por quê? Era hipoproteinemia aquilo, né? Ele não tem proteína, então o líquido começa a cair para a cavidade e ele forma uma ascite. Então aquilo era uma ascite. Professor, em uma gravidez, dizemos que o útero invadiu a cavidade abdominal ou que a cavidade pélvica se expandiu. A cavidade pélvica não se expande. E justamente por ela não se expandir, o útero, primeiro, ele cresce dentro da cavidade pélvica, né? Espremendo tudo que está ali dentro, inclusive a bexiga. Por isso que a mulher começa a urinar toda hora. Até que chega uma hora que aquilo tudo é osso ali, as paredes, como é que ele vai se expandir? Ele, pum, escapole para cima, pela abertura superior, né? Já que é uma cavidade abdominopélvica. E ele invade, então, a parte abdominal da cavidade abdominopélvica. O aumento será abordado em um momento mais oportuno, né? Já falamos um pouquinho aqui, mas precisa de figuras e tal para a gente poder entender. Pelos cortes transversais das estruturas, parece que o pulmão envolve o diafragma, mas o senhor explicou anteriormente que o diafragma cobre a base do pulmão. Não, o diafragma não cobre a base do pulmão. O diafragma, o pulmão repousa sobre a cúpula do diafragma. Está aqui o diafragma, né? O pulmão está aqui no tórax, a parte inferior, a base do pulmão, a face diafragmática dela senta no tórax. Uma parte dela cai, escorre para cá, entre a cúpula e a parede do tórax. Tá certo? E essa parte, que é o recesso, então aquela parte do pulmão invade para cá. Ok? Então, o diafragma está abaixo da base do pulmão. O pulmão, ele fica acima e lateralmente ele vai para o lado, assim, um pouquinho do diafragma. Mas a maior parte dele está na cúpula, em cima. O psicólogo relata que o termo hipocondria vem do grego hipocondrion, ou hipocôndrio, que reveste a cavidade gástrica abrigando intestino, estômago e baço. Quer dizer, que cobre, né, aquela região que reveste aqui no sentido de proteger não é a cavidade gástrica, é o estômago, né? De acordo com a teoria dos humores de Hipócrates, a hipocondria estava associada à melancolia, considerada uma doença nervosa com origem no hipocôndrio. Então, talvez então seja isso. Foi deferida, foi teorizada, né, essa doença, uma doença, né, por Hipócrates, que ele localizada, que teria origem, né, nessa região do hipocôndrio. E talvez, como Hipócrates é o pai da medicina, né, tenham generalizado doença como essa hipocondria. Eu vou ler um pouquinho mais isso para entender um pouco melhor, mas já começa a se clarear. Ela fala aqui, Rubens Volich, psicólogo e psicanalista, autor do livro Hipocondria, Impasses da Alma, Desafios do Corpo. Então já temos uma bibliografia aí para lermos.
Já mandaram no grupo do WhatsApp alguma coisa com isso. Viu? O pessoal não é bobo, não. Bom, pessoal, as dúvidas todas eram essas, né? Então vamos agora, eu vou interromper aqui a gravação